Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui nesse vídeo, a gente vai trazer uma temática super interessante sobre sonhos e gestalt terapia, É algo também que eu senti falta no meu percurso acadêmico e eu sempre me perguntava, o que a gestalt ela entende como sonho, Já que a gente vê, por exemplo, que a psicanálise, o Freud, ele vai realmente ressignificar o que seria esse sonho, Trazendo esse sonho mais para o lado psicológico, Então, assim, eu sempre tive essas dúvidas, O que a Gestalt entende como sonho? O que a Gestalt discute como sonho? Como é que a gente trabalha o sonho aí, utilizando como orientação a abordagem gestáltica, Então, assim, antes de iniciar, é super válido dizer que, para compreendermos essa temática de sonho, precisamos, primeiramente, entender a visão da Gestalt terapia, A visão de homem, a visão de mundo da Gestalt terapia, o que ela compreende desse indivíduo no mundo, no meio, e um conceito também super necessário da integração, Que a gente já discutiu sobre isso, e o que seria essa integração, A gente tem como bases filosóficas, Inclusive a gente já conversou também, o existencialismo, a fenomenologia, a gente compreende esse ser existente que se constrói, Esse ser existente que está a todo momento se nutrindo e se construindo nesse mundo, nesse meio. Então, nós entendemos esse homem, esse organismo, enquanto ser no mundo, Então, é muito válido dizer que essa visão de integração leva em consideração todos esses aspectos do organismo humano. Eu não posso falar só de um lado psíquico, só de um lado psicológico, que não leva em consideração esse organismo que é integral. E essa integração diz exatamente sobre isso, de um organismo que ele não é fragmentado, que ele não é isolado, que ele está no meio, que ele se constrói, que ele tem sua cognição, tem seus sentimentos, tem suas emoções, Então, assim, esses elementos desse organismo humano, ele faz parte dessa construção enquanto organismo, Então, por isso que a gente fala tanto aquela frase, que somos mais que o todo é mais que a soma das nossas partes, Então, esse todo é essa construção, essa integração que a gente vai se construindo, nesse processo de ser existente, de existir no mundo. Então, é super válido termos esse conceito em mente para entendermos o sonho na gestalt terapia. Por quê? Porque esse sonho, ele permite essa integração. Ele faz parte dessa integração, Então, por isso que eu trouxe esse conceito antes de tudo, E também para introduzir, logo pontuando que a Gestalt terapia, ela não interpreta sonhos, Então, a gente sai de um pensamento em que uma abordagem psicológica, psicoterapêutica, ela vai interpretar os sonhos do cliente, Então, não, a gente, enquanto abordagem, a gente não faz a interpretação, A Gestalt, ela vai entender os sonhos de outras maneiras, de outra forma. Então, assim, não é nosso papel chegar no ambiente terapêutico, Nessa relação terapêutica que tanto falamos aqui, e interpretar os sonhos do cliente, E é realmente algo que está intrínseco socialmente, A gente percebe que as pessoas levam muito esse pensamento de que os sonhos eles precisam ser interpretados, que os sonhos têm um significado, E que a gente precisa saber disso. A gente já tem uma construção histórica em relação a isso. Tem um histórico social onde o sonho ele precisa ser interpretado através desses sinais, desses signos que aparecem. Então, assim, na Gestalt, a gente tem uma nova visão sobre isso. A gente tem uma nova compreensão acerca dos sonhos. Primeiramente, trazendo essa integralidade do sujeito, Então, assim, o sonho, ele faz parte dessa integração. O sonho é uma manifestação desse organismo a partir de sua construção existencial. Então, esse sonho, ele tem uma mensagem existencial, ele tem uma informação existencial que remete exatamente a esse ser que se movimenta no mundo, Então, por isso que a gente não interpreta sonhos, porque o ato de o psicoterapeuta interpretar o sonho, o que acontece? Ele leva em consideração suas experiências, suas crenças, o que ele acredita para dar uma determinada resposta para o cliente. E se eu faço isso, eu acabo anulando a experiência subjetiva e singular desse cliente.
Então, ele tem algo que é dele. O sonho é uma construção desse organismo existente. Então, eu não posso, através de técnicas específicas, por mais que a gente tenha um estudo dessa ciência psicológica, a gente não pode interpretar, dizer o sentido do sonho para o cliente. E é o que a gente tanto fala, né, na abordagem gestáltica, que em nenhum momento nós iremos interpretar o conteúdo desse cliente. A gente está ali numa relação para que esse cliente ele entenda, ele construa os seus sentidos a partir da emergência de suas questões, de suas figuras, de suas necessidades. Né? Então, assim, esse cliente, ele vai ser, como sempre focamos, né, um cliente ativo, um cliente que constrói o seu processo na relação terapêutica, inclusive nos trabalhos com sonhos. Né? Então, assim, não vamos ficar construindo hipóteses sobre determinados sentidos desse sonho. Vamos compreender, em nosso papel de ser terapeuta, que o cliente, ele constrói os seus sonhos. Sonhos são as projeções desse cliente. E esses sonhos, eles só são possíveis, eles são construídos exatamente por essa dinâmica de ser desse organismo. Né? Então, vai haver elementos, todos os elementos desse sonho, né? Um objeto, as pessoas, eles vão remeter à vivência desse organismo. Não tem como esse sonho ele estar separado disso. Então, tudo que o organismo sonha remete, se relaciona com as vivências, com a construção desse organismo de ser humano, de ser organismo, de ser singular. Então, dentro desse seu processo de sonhar, tem seus próprios significados, tem seus próprios sentidos. A gente sabe que os sonhos se utilizam dos processos de fantasia, né? Porque durante o sono não estamos conscientes. Então, o sonho ele se utiliza desses nossos conteúdos, né? Do que a gente tem ali armazenado, né? Já que o sonho exatamente é um processo de construção desse cérebro com seus sentidos, com suas memórias, com essa memória corporal, com essas sensações, né? Então, esse sonho, ele se constrói a partir desse ser que se movimenta no mundo, desse ser que é. Né? Então, nós não temos o papel de interpretar, por meio de técnicas, esses sonhos. Mas a gente tem o papel de facilitar para que o cliente ele entre em contato com esses sonhos e ele vivencie um processo de awareness, um processo de dar-se conta, né? O que a gente tanto fala. O cliente, ele não está atento às suas questões, ele não está consciente das suas questões, e aí esse processo de awareness, de dar-se conta, de ter uma consciência corporal, de sensações, né, de mundo, de meio, é que faz com que esse cliente, ele tenha mais nítido as suas questões. Né? Então, já que o sonho, ele é construído, né, a partir dessa, muitas vezes, de aspectos que a gente não aceita em nossa personalidade, né? Então, assim, nesses sonhos, há diversos elementos. Elementos, características que a gente não aceita, porque são projeções, esses sonhos são as projeções das características que a gente não aceita por algum motivo, que a gente não consegue entrar em contato, ou que a gente não tem muito clara. Esses sonhos são as projeções de nós, de quem somos. Por mais que a gente não perceba, porque tem muitas características, muitas questões que a gente não aceita, que a gente tenta reprimir, porque muitas vezes a gente não está realmente preparado, né? A gente não tem o autossuporte necessário para tomar consciência de certas situações, né? De certas questões da nossa vida. Então, a gente acaba ocultando certas situações, certas vivências, certas experiências, certas características de nossa personalidade, para a gente não entrar em contato. E aí esse material oculto, essas situações inacabadas, esses conflitos, eles surgem nessa construção desse sonho. Né? Então, assim, nesse sonho vai ocorrer situações inacabadas, necessidades que não foram satisfeitas por algum motivo, conflitos, né? Então, assim, vai emergir espontaneamente, através desse sonho, situações
que o organismo ele precisa de alguma forma trazer para a sua consciência. É por isso que no trabalho terapêutico é importante nós, com nossa figura de ser psicoterapeuta, facilitar para que esse cliente entre em processo de awareness desses elementos desse sonho. É a sua estrutura que constrói esse sonho. Então, ele precisa, é o seu funcionamento que constrói esse sonho. Então, ele precisa se dar conta desses elementos, se dar conta do que esse sonho está resgatando, do que esse sonho ele está querendo dizer, e integrar esses elementos para que ele consiga também assimilar e integrar o seu processo de ser no mundo. Integrar essas experiências ocultas, essas necessidades que não foram satisfeitas ainda, e transformar-se para que haja realmente um ajustamento criativo e ele consiga se autorregular. Então, no processo terapêutico, é super necessário, nós, com a nossa figura, de ser psicoterapeuta, de estar ali, com o corpo, com o nosso corpo, com nossas experiências de sentidos, facilitar para que esse outro entre em contato com esse elemento desse sonho. E, inclusive, vamos falar, de que forma a gente pode manejar esse sonho na Gestalt terapia, nessa relação terapêutica. Então, é super necessário termos essa visão de sonho em sua amplitude. O sonho que tem significados, que é simbólico, que são projeções que trazem esse simbolismo do ser existente. E que esse organismo, ele precisa ter uma awareness desses elementos. Sentir-se. Perceber o que está querendo dizer. Perceber como aquele sonho, ele afeta. Como aquele sonho se constrói e se expressa nessa vivência do agora. Então, por isso que na relação terapêutica a gente faz muitos experimentos, atividades que a gente diz que a nossa abordagem ela é experiência, é uma abordagem experiencial, ou seja, a gente traz muito esse organismo que experiencia, que vivencia, que sente, Então, assim, no nosso manejo dos sonhos em Gestalt terapia, é super importante que a gente consiga fazer com que esse cliente experiencie seus elementos, o sonho, as figuras que aparecem nesse sonho, as questões, os conflitos, as necessidades. Então, ele vai vivenciar esses aspectos do seu sonho, esse seu sonho, para que ele realmente tenha essa awareness, esse dar-se conta, essa consciência que a gente começou falando há pouco tempo. Então, assim, no manejo, a gente pede que esse cliente conte os detalhes desse sonho, Digamos que o cliente venha com, eu tive um determinado sonho, então a gente pede que esse cliente ele conte, que ele relate verbalmente, que é uma experiência verbal, que ele relate esses sonhos, esses detalhes que vier à mente, e aí posteriormente, quando ele eleger, desse material as situações que mais tocaram, que a atenção dele mais focou, ou que de alguma forma trouxe mais desconforto para ele, pedir para que ele vivencie esse sonho. Então, assim, você pode trazer esse sonho, contar novamente, mas agora, trazer esse elemento, mas agora em primeira pessoa e no tempo presente. Então, assim, você vai deixar de trazer, eu sonhei que eu estava assim, dessa forma, para trazer eu estou nesse momento sentindo medo, eu olho para aquele determinado objeto e ele me causa repulsa, Então, assim, a gente vai intervir para que esse cliente, ele vivencie, ele traga no agora essa expressão desse sonho. Que ele experiencie esse sonho com as suas sensações, Então, é nesse momento que a gente também vai continuar prestando atenção nesse organismo que está ali, nesse cliente, enquanto um ser total. Isso quer dizer que o tom de voz do cliente, como é que está o tom de voz quando ele interpreta, em que momento esse tom de voz ele se modificou, ficou mais baixo, ficou mais alto, como é que está o corpo desse cliente, teve algum determinado momento no seu relato
que ele encolheu o seu corpo, que ele expandiu, ou parece estar com medo, como é que tá as emoções, como é que tá realmente a expressão desse cliente. Ele parece estar feliz, ele parece estar com medo. Quais são os sentimentos que esse sonho está despertando nesse cliente? Né? Então, assim, em nosso trabalho, a gente vai facilitar para que esse cliente ele se perceba com suas sensações, com suas emoções, com sua expressão, de que forma ele está expressando esse sonho, para que ele mesmo entenda os sentidos que perpassam naquele momento, os sentidos que emergem nesse momento em que ele está vivenciando, experienciando esse sonho com suas projeções, com esses elementos que são tão seus. Né? Por isso que a gente entende mesmo que o organismo ele é responsável pelo seu sonhar também. Porque o sonhar dele tem elementos de suas vivências. O sonhar dele é uma construção, são projeções com essas vivências, com essas necessidades desse cliente. Então, vemos esse cliente como responsável pelo seu processo de sonho. Então, nesse manejo, nessa intervenção, é necessário que a gente se atente ao que esse corpo desse cliente está experienciando ou está dizendo. Que a gente não fala que nós somos corpos, que nós somos integrais. Então, que isso saia somente da teoria. Que a gente consiga ter uma aplicação prática desse conceito. Não é só o conteúdo em si. Não é só as palavras que esse cliente está escolhendo para trazer e relatar o seu sonho. Mas é como esse cliente está vivenciando agora esse processo de expressão e de experiência. Como é que ele se sente através da nossa fala, através das nossas pontuações, das nossas intervenções, que não precisam necessariamente ser através de perguntas ou de falas, a gente tem diversas formas. Né? Então, assim, é através do nosso manejo que a gente vai conseguir trazer esse cliente para a frente do espelho, para que ele se veja. Para que ele se veja em sua totalidade. Para que ele veja como ele se sente ao olhar determinado objeto do sonho. Como ele se sente ao ver determinadas cores nesse sonho. Porque as próprias cores dos sonhos diz sobre essa experiência, essa vivência desse organismo. Como é que esse organismo se sente ao entrar em contato com certa pessoa no sonho e ele perceber como é que está o corpo dele. Ah, na hora que eu consegui, na hora que eu vi aquela pessoa no meu sonho, eu senti que meu corpo ficou enrijecido, eu tive medo. Então, o cliente ele precisa ter consciência disso para ele entender, compreender como ele está funcionando nesse sonho e o que isso remete. Qual é o sentido disso para ele? E tanto a gente pode trabalhar com esse relato verbal, né, que é super importante também a gente trazer, como já falado, em primeira pessoa, e nesse momento presente que a gente trabalha com a presentificação, trazer também a personificação. Né? Pedir muitas vezes, algumas vezes, para que esse cliente interprete o objeto que mais causou repulsa ou medo, ou alegria, ou chamou sua atenção naquele momento. Represente esse objeto. Ou então, uma pessoa, represente determinada pessoa desse sonho, como é que ela se sente, o que ela está querendo dizer. É para que realmente o organismo cliente ele se coloque nesse espaço e ele compreenda a dimensão, o significado que se instaurou nessa emergência, nessa experiência, onde ele se expressa nesse sonho. Né? Então, assim, muito interessante você colocar esse cliente para interpretar esses papéis. Para interpretar algum objeto do seu sonho, para interpretar alguma pessoa, alguma cor, algum elemento. Porque aquele elemento diz algo sobre esse cliente. Mas ele precisa vivenciar esse algo. Não sou eu que vou dizer o que aquele algo está querendo expressar. Mas ele vai vivenciar esse papel, esse espaço, para que ele entenda como é que ele contacta isso, o que esse elemento quer dizer,
o que esse elemento expressa e para ele compreender esses sentidos, construir sentidos e estar mais consciente. Porque a gente viu, quando a gente consegue estar mais consciente das situações, ter essa awareness, a gente consegue realmente entender quais são nossas necessidades que não foram satisfeitas, a gente consegue entender qual é esse conflito, o que ele está querendo me dizer, por que eu me expresso, eu me sinto dessa forma. E aí, a partir disso, eu entendendo, eu compreendendo essa situação, é que eu consigo, enfim, né, passar por um processo de autorregulação, de fechar minhas gestaltes. Porque esses sonhos, esses sonhos pedem fechamentos de gestaltes. Esse sonho que você está sonhando pede para que você reveja determinada situação que está oculto, que você não tem consciência ainda, para que você consiga fechar essa gestalt e consiga fluir novamente. Fluidez, é o que a gente tanto fala, que é saúde na gestalt terapia. É o processo de ser fluido. Né? Então, assim, através desse sonho, eu consigo contactar essas minhas gestaltes inacabadas, essas minhas necessidades que não foram satisfeitas, esses meus conflitos que estão em foco nesse momento. E aí você conseguir construir, né, o seu papel de organismo criador, que a gente tanto fala, que nós somos seres com nossa criatividade, construir formas de se ajustar, formas de lidar com a situação de forma diferente, fechar as gestaltes e nos autorregularmos para crescermos. Né? Então, esse sonho, ele nos diz muito. Ele diz muito sobre a nossa construção, a nossa existência. Né? Então, assim, você, enquanto psicoterapeuta, você pode fazer esses experimentos com esse cliente, que traga esse relato verbal, que traga essa vivência desse organismo, né? Tanto verbalmente quanto dramatizar, né? A gente tem diversas possibilidades em relação a isso, né? Dramatizar esse processo com que ele não só fale como objeto ou como a pessoa, né? Então, que ele traga essa dramatização para que ele realmente perceba e movimente o seu corpo. É por isso que a gente fala tanto nesse processo corporal. É por isso que em qualquer manejo, qualquer intervenção que você for fazer na relação terapêutica, nessa emergência de sentidos, dessa relação com o outro, você precisa, né, olhar, perceber esse corpo desse cliente, percebê-lo enquanto corpo e ajudá-lo a se perceber enquanto corpo também. É o que a gente fala do processo corporal. Então, as sensações, as emoções, o modo como o corpo está, o tom de voz, a forma como ele se expressa, tudo isso faz parte do manejo terapêutico. E é necessário que isso ocorra. Né? Então, assim, jamais podemos deixar com que a fala, somente as palavras ali colocadas sejam unicamente o foco do nosso processo. Enquanto gestalt, terapeutas ou enquanto psicólogos ou psicoterapeutas com orientação gestáltica, a gente precisa trazer o corpo enquanto foco do nosso manejo, da nossa intervenção, para que o cliente ele se perceba enquanto corpo. Até porque a própria awareness, ela fala desse corpo. Só é possível a awareness quando você entra em contato com as suas sensações, com os seus órgãos de sentidos. Trabalhar os sonhos em Gestalt não é construir hipóteses. Trabalhar os sonhos em Gestalt não é dar respostas para o cliente sobre o que o sonho está significando, mas é abrir espaço nessa abertura da relação terapêutica, a gente conseguir dialogar com esse cliente, estar ali com ele, para que ele mesmo consiga construir sentidos, compreender e entrar no processo de awareness sobre esses seus sonhos, sobre esses elementos que se apresentam de forma onírica, né? Super interessante. Então, o sonho é o nosso movimento de ser existente, é o nosso movimento de existir, é a projeção de nós mesmos, é a expressão do que a gente vivencia, do que a gente experiencia, né? Do que a gente é. Então, é por isso que a gente iniciou esse vídeo aqui falando sobre a integração, né? Porque esse sonho é exatamente isso. Esse sonho, ele ajuda, facilita, nos dá ali um estalo, ó, você está precisando entrar no processo de awareness sobre determinadas questões para que sua autorregulação
ela aconteça. Esse sonho, ele tem um sentido a partir do momento que você vivencia ele e você se expressa. Mas só quem vai saber o sentido desse sonho é você mesmo. Então, nós estamos ali, enquanto psicoterapeutas, para facilitar, né, para que esse cliente reconstrua o seu campo fenomenológico. Reconstrua esse campo fenomenológico de suas vivências, de suas experiências, de sentidos e significados, para que ele compreenda suas figuras, para que ele se ajuste criativamente e para que ele se autorregule. Certo, pessoal? E desde já, né, aqui também dizendo que todo manejo que a gente for fazer, né, toda intervenção, ela precisa que você esteja seguro desse processo. Você está seguro para manejar os sonhos, para ajudar, para facilitar com que esse cliente compreenda o que esse sonho ele está dizendo para ele, o que esse sonho está resgatando. Você tem segurança para estar ali com o outro e conseguir realmente intervir para que esse outro ele reconheça suas potencialidades e reconheça que ele mesmo é o responsável pelo seu processo de construção e pelo seu processo de autorregulação. Né? Então, antes de tudo, é estar ali com o cliente, respeitando o espaço dele e reconhecendo, como a gente sempre fala, os potenciais de saúde desse cliente. Porque, mais uma vez, é ele que vai se colocar, é ele que vai se expressar, é ele que vai compreender, é ele que vai se movimentar. Tá certo, pessoal? Então é isso, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, a gente está aqui, tá certo? Contribuição também são super válidas, tá? Beijos e até mais.